Olá, esse é o nosso segundo vídeo sobre a prova da Petrobras, a correção das questões de matemática, tá? Elas vão da questão 25 a 27. Meu nome é Henry Fiorenza, né? E esse é mais um vídeo do nosso canal aqui que ainda não tem nome. Bom, só algumas observações, né? Se vocês ainda não assistiram o primeiro vídeo, assistam, né? Porque lá eu falo sobre a metodologia, né, que a gente está utilizando nessas correções, né? O primeiro vídeo eu corrijo as questões de 1 a 24. Né? E se gostar, ao final, claro, a gente pede para vocês curtirem e se inscrever no canal, ok? Vamos adiante. Nessa prova, né, eu resolvi ela sem estudar, sem me preparar, né, simulando a mesma dificuldade que a maioria dos candidatos enfrenta quando vai para a prova. Né? A gente recomenda que vocês peguem papel e caneta, né, e não usem calculadora, justamente para começar a praticar o uso da cabeça para fazer conta no papel, com papel e caneta, né? E se precisar, pausa o vídeo, né, e vai resolvendo as questões junto e tal, ok? Ou refazendo as contas, assim, até para ver se chega no mesmo resultado. Bom, aqui eu sugiro aquela técnica Whiskas Sachê, né, que eu já expliquei na última apresentação, né, onde vocês vão ler rapidamente na diagonal aqui para entender o contexto, mas vão focar naquilo que interessa. Então aqui eu marquei, o que interessa aqui, né, ele é um blá 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 que tem aqui, e 8 pintores e 10 soldadores, né, que vão fazer um serviço lá numa plataforma e tal, né. E depois ele faz duas, na verdade aqui tem essa aqui não tem a ver com a anterior aqui, mas ele faz essas duas afirmações aqui. Essa aqui é uma que está isolada, que não tem enunciadinho aqui para só essa questão aqui. Aqui eu coloquei o tema para vocês saberem mais ou menos o que cai, né? Até para fazer depois levantar e ver estatísticas sobre que assunto cai mais e tal. O tópico, né? E os subtópicos, né? Então, análise combinatória, permutação, análise combinatória, combinação. E aqui conjuntos, lógica, tá? Aqui eu coloco a dificuldade, aqui eu botei um fácil asterisco, porque essa questão aqui, depois vocês vão ver, né, tem alguns comentários sobre ela. Né? E aqui o tempo que eu gastei, né, para fazer as questões. Sendo que essa aqui é a única questão que eu não consegui fazer na hora, né, na prova eu não lembrava da fórmula, né, para a combinação, né, fazia tempo que eu não estudava isso aqui. Então, mas o que acontece? Como ela foi a única questão que eu deixei em branco, né, eu tenho uma técnica de chute que é o seguinte: eu dou uma olhada no final, se eu respondi mais Cs, eu chuto E, se eu respondi mais Es de errado, eu chuto C de certo. Né? Por quê? Porque existe uma distribuição mais ou menos homogênea. Ah, será que isso aí pode me atrapalhar? Eu posso perder ponto? Pode até acontecer. Né? Mas a chance é maior de eu me dar bem, né, e acertar essa questão, né? Casualmente, né, eu tava muito bem distribuídas as respostas, né? Porque, na verdade, a maioria delas eu tinha acertado. Acho que teve uma que eu errei. Né? Só que eu vou falar sobre o que eu errei também, né? Que foi uma bobeira lá na hora que eu fiz, mas é importante fazer e relatar. Tipo assim, olha, eu também errei aqui, qualquer um erra, né? Não, isso não é um problema. A gente só tem que reduzir a quantidade de erros, né? Então, o que eu fiz? Eu contei lá quantos Cs e Es, eu gastei 30 segundos, né? Para contar e escolher, tomar minha decisão, ou seja, ou chutar ou não chutar, né? E em qual chutar, né? Mas quem sabe resolver, ou depois resolvendo, né, dá para resolver ela em 1 minuto e meio. Por que isso aqui é importante? Porque a gente sabe que tem lá 2 minutos para resolver cada questão na prova, 2,4 minutos, né? E o que acontece? E a gente gastando menos tempo do que a gente tem em média por questão, a gente economiza para aquelas questões que demoram mais tempo. Então, por exemplo, essa aqui eu poderia não ter chutado e, tipo assim, feito toda a prova antes, né? E lá pelas tantas, putz, agora eu vou voltar para aquela questão que eu não consegui fazer. E aí eu tenho 5, 6, 10 minutos para resolver aquela questão, para tentar lembrar, para ver se eu consigo fazer e tal. Essa aqui é uma que eu não todo enunciado aqui, toda afirmação tem que ser considerada. Então eu não destaquei nada, né, específico, ok? Então vamos lá, as questões. Questão 25, né? Basicamente ele fala que tem as possibilidades são, ele tem uma equipe de 8 pintores e 10 soldadores, né? Mas aqui ele nem interessa esses números aqui para essa questão, vai interessar para a próxima, tá?
Ele pergunta, tipo assim, se os pintores têm 4 tipos de tintas, né, de produtos a serem aplicados e tal, né, e quais são as possibilidades de ordens desses produtos serem aplicados. Por exemplo, se eu tenho uma tinta A, uma tinta B, uma tinta C, uma tinta D, né? Eu posso aplicar na sequência A, B, C, D, eu posso aplicar A, C, B, D, A, D, C, B, enfim. Quantas possibilidades existem, né? Isso aí é uma conta simples de permutação, tá? Ou permutação simples. E relembrando a fórmula da permutação simples, né? Que é quando a gente tem, no caso, por exemplo, para a primeira, por exemplo, aqui são 4 possibilidades, então a permutação de n elementos é n fatorial. Lembrando que n fatorial é n vezes n-1, vezes n-2, indo até o 1. Né? Então, se o n é 10 fatorial, então é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, né? Até o 1. Né? Lembrando que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Né? Se cair na prova, assim, isso aqui é bom ter em mente, tá? 1 fatorial porque é óbvio que é 1. E o 0 fatorial tem até uma dedução para dizer por que o 0 fatorial é 1. Não vou entrar nesse detalhe aqui, eu nem lembro como é que faz isso aqui, mas também não interessa, tá? O 4 fatorial, né, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 possibilidades. E aqui ele afirma que existem mais de 20. Então ele é maior que 20, então está correto, né? Agora, por que exatamente é isso? Porque, por exemplo, se eu vou escolher uma das cores ou dos produtos que eu vou aplicar, né, para ser o primeiro, eu tenho 4 possibilidades. O segundo, já que eu já apliquei o primeiro, eu só tenho 3 possibilidades. O terceiro eu tenho 2 possibilidades, porque eu já apliquei 2 anteriormente. E o último é o último, então eu só tenho uma possibilidade, é o que sobrou. Né? Então, e o número de combinações, se eu tenho 4 e 3, depois 2 e depois uma possibilidade, é justamente o conceito de fatorial, ok? Então, resposta C, facinho. Isso aqui dá para 1 minuto resolver essa questão, ainda contando a leitura do enunciado. Essa aqui foi aquela que eu não fiz, porque eu não lembrava da equação, né? Não lembrava mesmo, não tem problema, né? Isso aí acontece, né? Com todo mundo. E ele pergunta o seguinte, de quantas maneiras podem ser combinados 2 pintores e 2 soldadores? Né? E ele está afirmando que é inferior a 1.200. Aqui é justamente o que eu tinha esquecido, né? Que é a equação lá da combinação NPAP, ou seja, eu tenho N qualquer coisa combinadas PAP. Ou seja, eu posso ter 10, no caso eu tenho, por exemplo, 8 pintores e 10 soldadores, né? No slide anterior a gente mostrava lá que de um universo de 8 pintores e 10 soldadores, eu quero pegar 2 de cada um, então eu tenho 8, 2 a 2, e o outro eu tenho 10, 2 a 2. O que significa? Quer dizer que de 8 eu vou pegar 2 quaisquer, né? Aí, e a combinação por quê? Porque a combinação, a diferença da combinação para o arranjo é que a combinação não importa a ordem. Por exemplo, se eu pegar o pintor João e o pintor Rafael, né? Ou pegar o Rafael e o João, né? Não importa a ordem, né? São aqueles mesmos dois, ponto, né? Então, agora, por exemplo, se fizesse diferença a sequência, a ordem, né? Então numa fila, tem 10 pessoas, eu vou botar os 2 primeiros da fila, aí sim vai fazer diferença se é o João ou o Rafael, ou se é o Rafael ou o João, porque um vai estar na frente do outro. Né? E o que acontece? Aí é um arranjo, quando faz diferença, né? O arranjo, por exemplo, tu usa para calcular, por exemplo, o número de placas de carro, por exemplo, né? Porque tu pode ter número repetido, né? Então, por conta de letra repetida também. Então, por conta disso, né, a gente usa, quando pode ter repetição, usa arranjo, né? Depois eu vou falar sobre a equação do arranjo aqui só para deixar vocês mais safos para quando se apresentar isso, né? Alguma coisa que exige arranjo, vocês já vão saber, tá? Lembrando que aqui a gente não está falando muito da teoria, a gente está mais resolvendo a questão aplicando a teoria, mas sem explicar o porquê das coisas, porque a gente entende que vocês já devem saber, né? Então estão precisando só relembrar, ou eventualmente, né, vocês vão saber onde procurar aprofundar sobre o assunto, ou eventualmente se sentiram dificuldade, busquem material, seja na internet, em livros, onde for, né, para entender melhor, ok? E quando eu tenho uma combinação NPAP,
a equação que determina qual o número de combinações é n fatorial dividido por p vezes n menos p fatorial, desculpe. Então, nesse caso aqui, como a gente tem uma combinação de pintores e uma combinação de soldadores, eu tenho que multiplicar as duas. Por quê? Aqui, na verdade, esse conector E, né, ele induz a multiplicação, né? Porque se eu tenho que ter uma coisa e também a outra, né, então, por exemplo, se eu tenho duas combinações aqui e duas aqui, eu tenho 4. Né? 2 é um número ruim, porque eu poderia somar os 2 mais 2 e ia dar 4 também. Mas vou dizer que eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Né? 3 pintores e 3 soldadores, né? De possibilidades, né? Que a gente vai ver que vai dar mais aqui, né? Então eu vou ter 3 vezes 3, 9. Por quê? Porque eu posso ter um pintor daqui com um daqui, né? O outro pintor daqui, quer dizer, eu posso ter um pintor daqui com os outros 3 daqui, o segundo pintor daqui com os outros 3 daqui, o terceiro pintor daqui com os outros 3 daqui, com cada um dos outros 3, então eu tenho 3 vezes eu tenho 3 vezes 3 possibilidades. Resumindo é isso, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho combinação de 8, 2 a 2, ou seja, eu tenho no universo de 8 pintores, eu tenho 2 que eu vou escolher dali, e no universo de 10 soldadores eu tenho 2 que também vou escolher dali, eu tenho que multiplicar essa combinação pela outra, né, que vai me dar o número de combinações que ele está afirmando que é inferior a 1200. Então, fazendo 8 sobre, aqui ó, lembra, ó, o N e o P, N, P a P, 8, 2 a 2, então é 8 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 8 menos 2 fatorial, vezes 10 dividido por 2 fatorial, vezes 10 menos 2 fatorial. E quando é 10 menos 2 aqui, eu tenho que fazer a operação dentro dos parênteses aqui para depois aplicar o fatorial, ok? Um minutinho. Então vamos lá. Aí o que acontece, né? Se eu for quebrar esse 8 fatorial, eu vou falar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não preciso ir até o 1. Né? Se eu já tenho aqui um 6 fatorial aqui embaixo, que eu posso cortar, então, porque o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, então eu simplifico e boto 6 fatorial, né? Que depois eu vou cortar, e aqui eu tenho 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial, que é o que está aqui. Cortando o que eu posso cortar, eu fico multiplicando 8 por 7 dividido por 2 fatorial, que é 2, né? 2 vezes 1 é 2. Dá 28 vezes 45, dá 1260, que é maior que 1200. Ou seja, ele estava dizendo que é inferior e aqui eu estou achando que é maior. Então, resposta letra E, errado, né? Essa eu resolvi com consulta, ou seja, eu não fiz na hora, né? E com o tempo, aqui é uma observação, com o tempo muita gente gabarita a prova. Só que tempo é o que vocês não têm, por isso que vocês têm que otimizar o tempo de vocês. Né? Então, essa aqui é uma questão típica, assim, de, putz, eu teria que lembrar, no meu caso particular, eu teria que lembrar. Isso, e claro, vocês que estão estudando, que estão se preparando, vocês vão ter essas fórmulas aqui na ponta da língua. A fórmula do arranjo que eu falei para vocês, né, a diferença das duas é que ela não tem esse P aqui no denominador. Isso aqui, eu estou dividindo ainda pelo P fatorial, né, e aqui, então esse valor aqui é menor que esse aqui. Então, se vocês tiverem dúvida, né, se tem o P, se não tem o P, como esse P está no denominador, ele diminui o valor, e dessas duas, entre combinação e arranjo, a que tem maior número de combinações, né, de possibilidades, é o arranjo do que a combinação. Né, porque o arranjo, então tentem associar o nome arranjo à forma como ele se distribui, ok? Então essa aqui foi a segunda questão de hoje, né? E a nossa terceira questão é 27, né? Essa aqui eu botei um asterisco, já vou explicar por quê. Ele fala o seguinte: para 3 conjuntos A, B e C não vazios, se A está contido em B, e se C não contém B, então C também não contém A. Isso aqui, se a gente for escrever matematicamente, é isso. A está contido em B e C não contém B. Então, né, C não contém A. Vamos, né, a resolução, né, que a banca deve ter entendido. Eu já vi professores resolvendo dessa forma e eu não concordei. Essa aqui foi uma que eu errei, né, mas na verdade eu errei 2 e deixei uma em branco dessa prova. Né, e essa aqui eu não concordo, acho até que essa questão ela é plausível e de cancelamento. Mas então ele diz o seguinte, ó, B contém A, então o A está contido dentro de B.
E o C não contém B, ou seja, o C teria, para conter B, ele teria que estar abraçando o B inteiro. E não está, ele está pegando aqui, por exemplo, o A, né? Então, nesse caso, C, a afirmação de que C não contém A está errada. Então, a resposta seria E. Agora, pense o seguinte, eu vou só propor 3 alternativas aqui. Nesse caso aqui, C também não contém B, né? Nesse aqui também C não contém B, e nesse aqui também C não contém B, e em nenhum desses 3 casos C contém A. Então, tipo assim, essa afirmação aqui ela tá inconclusiva, né? Ela não é uma situação em que a gente consiga cravar, não, tá certa ou tá errada. Na verdade, eu diria que, tipo assim, aí é a interpretação, tá? De repente, tipo assim, que ela não contém A, tá certo, né? Mas eu não consigo dizer, porque ela pode conter A. Né? Eu não consigo cravar, não consigo ter certeza, ela é inconclusiva, simplesmente. Então, da margem de interpretação, né, eu errei essa questão, né, por conta disso, eu interpretei de um jeito, outra pessoa pode interpretar do outro e achar certo. Na verdade, é a típica questão, né, que é passível ou plausível, né, de anulação. Beleza? Então tá, pessoal. Muito obrigado a todos, né? E não deixem de se inscrever se gostaram, curtam lá no vídeo, né? E compartilhem, né? E até a próxima.